No trânsito, no trabalho, na faculdade, a gente bem sabe o quanto a convivência pode ser difícil. E em condomínios não é diferente. Pode ser por causa dos animais, das crianças, da vaga de estacionamento. É claro que em um espaço que em alguma medida é compartilhado, todo mundo tem que ceder um pouco. É normal que haja um pouquinho de incômodo, mas tem coisas que realmente fogem ao limite do bom senso. E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com a advogada especialista em direito imobiliário, Franciméria de Deus. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. E a gente recebe também o síndico do condomínio Jequitibá, Cláudio Celino. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, boa noite. Vou pedir para os nossos entrevistados se aproximarem um pouquinho do microfone, mas enfim, começando aqui, Cláudio, por que ser síndico? Quando comecei a ser síndico, na verdade, foi um ato totalmente voluntário. Ninguém quer ser síndico, e na última assembleia que eu estive, ninguém queria ser síndico. O condomínio estava numa situação bem complicada, com problemas de inadimplência, muito ruído, uso de drogas em áreas comuns. O condomínio estava realmente precisando de muitos reparos e ninguém queria ser síndico. E aí eu me voluntariei. Simples. Já se arrependeu? Quase. Então, o motivo foi esse. E na verdade eu não sabia o tamanho do pepino que eu estava me metendo. Mas ou eu assumia e arrumava a casa, ou eu me mudava. Então tinha que fazer alguma coisa. Começou assim. Bom, eu vou perguntar então para os nossos dois entrevistados, assim, né, para a gente ter um panorama, até porque tem muita gente que hoje pensa ter casa própria e pensa ter casa própria passando pela possibilidade de adquirir um apartamento e eventualmente nunca vivenciou essa experiência, essa realidade, né? O que há de diferente quando você vai morar, não vou nem dizer um apartamento pensando apenas, né, pode ser um condomínio de casas, sim. Mas o que é de diferente de uma pessoa que viveu o tempo todo numa realidade fora, né, dessa, e vai passar a morar em um condomínio, seja a casa, seja o apartamento propriamente dito? Eu acho que a primeira dificuldade que o condômino vai sentir é da limitação do seu direito de propriedade, né? As pessoas têm aquele entendimento, no jargão popular, de que da minha porta para dentro mando eu. E no regime condominial isso fica limitado. É a premissa do seu direito termina quando começa o meu. Então eu vou ter que abrir mão, né, de horários que seriam inconvenientes para que o meu vizinho não seja atingido pelo barulho que eu vou produzir. Eu vou ter que me limitar em relação a animais de estimação, que é uma coisa que vem causando bastante celeuma atualmente no cenário das convivências em condomínio. Os animais passaram a ser parte das famílias. Isso é um fenômeno que vem sendo observado e existe, às vezes, a resistência dos demais em aceitação daquele animal, e existem as limitações que devem ser observadas. E as pessoas não estão acostumadas a fazer concessão. Acreditam que, estando dentro da sua casa, vão poder fazer, né, como bem entendem, e há limitação não apenas legal, mas como foi colocado aqui, até do próprio bom senso. Mas esses problemas, eles não acontecem também para quem não mora em condomínios, assim, cachorro, acredito que em vários locais, em vários bairros, não precisa necessariamente morar em um condomínio para se incomodar com o cachorro do vizinho. Eu falei até há pouco aqui para o Renato que eu estou passando por essa experiência de sair de uma casa, que a gente ainda chama de rua, sim, para passar para um condomínio. Primeiro passo, a movimentação do animal, as necessidades do animal que passam a ser feitas dentro das áreas condominiais. Alguns condomínios já estão se preparando para isso, limitando áreas, né, para que o pet possa circular, fazer suas necessidades, e que o proprietário daquele animal se responsabilize pela coleta desse detrito do animal. Enquanto que na minha casa eu não tinha essa preocupação. Os ruídos que o animal produz dentro de um apartamento, de um módulo de edifícios, ele ganha uma proporção maior, né? Existem situações que às vezes o proprietário viaja e deixa o animal trancado, e o animal late por 3, 4 dias seguidos, né, porque ele sente a falta do dono. Então, na minha casa, essa repercussão sonora ela pode ser sentida de uma forma menos agressiva quanto no regime condominial. E no condomínio o síndico pode multar, né? Na rua não. Já acho que você entrou nesse detalhe, né? O síndico pode multar. Qual o poder que parece que tem poder de polícia em alguma medida? Ele tem um poder de polícia. Eu sempre digo que o síndico ele é o prefeito daquela comunidade, né? Ele tem um poder fiscalizatório e o poder de punir dentro daquilo que a própria lei diz o que é. Existe a figura, né, que a gente está comentando agora há pouco, do condômino antissocial, que ele acredita que as condutas que ele pode praticar dentro da sua vida privada podem interferir na convivência do seu vizinho. Nesse tipo de situação, a lei diz que o síndico tem o poder de multar em até 10 vezes o valor correspondente à contribuição mensal para inibir
é uma espécie de limitação, realmente, do poder de propriedade, do direito de propriedade. Mas como é que você prova que ele é antissocial? Condutas reiteradas, como a literalidade da lei diz, condutas reiteradas de mau comportamento que possam provocar distúrbios no sossego, na segurança, no bem-estar dos demais. Então, existe a figura, salve, né, o síndico aqui pode me corrigir, existe o livro de registro. Então, reiteradas reclamações daquela pessoa, identificando a unidade, identificando o proprietário, o síndico tem que ser chamado a intervir. Então, são as reclamações computadas reiteradas, e tem que estar registradas, testemunhadas. até para que, caso haja alguma situação que isso descambe para a via judicial, tem que estar comprovado. E no dia a dia, você que vive o dia a dia, quais são as práticas mais comuns? O que é que acontece mais de errado no dia a dia do condomínio? O que dá mais problema em condomínio é vaga de visitante, criança e cachorro. São os 3 Cs, é o carro, criança e cachorro. Então, a vaga de visitante é sempre um dos maiores problemas que acontece apenas em condomínios que tem vaga para visitante. E o maior problema que acontece é quando a diferença entre o visitante e o hóspede. Então você tem um cunhado, você tem um namorado, enfim, um filho que ele te visita várias vezes durante a semana, mas ele é um visitante, ele não mora com você, ele só te visita eventualmente. Mas qual é o limite de vezes que ele pode ir na semana utilizar a vaga de visitante, ocupá-la a noite inteira e ser considerado ainda um visitante e não morador? O hóspede ele fica nesse limiar e é sempre aí que estão as brigas entre os moradores. E como é que você resolve isso, por exemplo? A gente sempre coloca uma assembleia soberana, e nela os moradores vão dizer qual é esse tempo ideal. Então essa fração, se até 3 vezes na semana eu posso considerar ele um hóspede, depois disso ele é morador. E aí isso varia de condomínio para condomínio. O condomínio Jequitibá fica onde, Cláudio? No Cabula. No Cabula. Cláudio, como é que por exemplo, e o Francimelo também, né? Como é que fica, por exemplo, você citou, por exemplo, do visitante, acho que eu vou citar aqui o nome da chefe, chefe com calma, hein? Mas assim, ela estava falando, por exemplo, uma coisa que é importante, às vezes, a gente tomar cuidado, que, por exemplo, quando a pessoa, você tem uma namorada, um namorado, um amigo, um conhecido, não sei o quê, que te visita com uma certa frequência. E, eventualmente, o porteiro acaba decorando aquele rosto e não te pede mais permissão para deixar aquela pessoa entrar. Né? Outro dia, o segundo estava me falando isso. Sim, mas e se de repente você tiver uma briga com aquela pessoa, aquilo virar uma coisa possivelmente nas vias de fato e deixar, eventualmente, ou sei lá, as pessoas cometem erros de julgamento, né? Eventualmente. Sim. Como é que fica, né? E os porteiros às vezes deixam. Eu sei, por exemplo, de um condomínio, de um grande amigo, porque o cara não pergunta mais, já me deixa entrar. Eu fico, rapaz, se eu fosse uma pessoa desse né? Como é que se lida com isso? O que é que se pode exigir? O porteiro pode, por exemplo, exigir documento, alguma coisa assim? Como é que funciona? Pode e deve, né? Uma das grandes justificativas para a fuga da sociedade, para viver em regime condominial, é a questão da segurança. Então, embora seja uma coisa que em algum momento nos incomoda, porque nos limita, você ter que dizer quem vem na sua casa, por quanto tempo vai ficar, é uma questão de segurança, porque isso pode refletir, como você colocou, se surge uma situação de um desentendimento que venha para a via de fato, eu vou estar perturbando o sossego do meu vizinho, que vai estar compartilhando aquela situação desagradável e que pode descambar para um ato de violência, inclusive. Então, deve-se exigir a identificação. Na prática, cabe ao síndico ou ao administrador sempre revisar as práticas as condutas de portaria para sempre interfonar para o morador antes de liberar um visitante para entrar, mesmo sendo conhecido. Até mesmo porque o visitante pode estar numa situação íntima, pode estar em outra situação que não convém naquele momento. E essa situação que você citou, Renata, é muito comum, de os namorados terminarem e aí o ex-namorado querer entrar no apartamento e entrar e rolar a maior briga. Já tivemos problemas como esse, então... Você falou que geralmente quando vai precisar discutir ou sentenciar, digamos assim, né, resolver uma questão, leva para a Assembleia e a Assembleia Soberana. Mas a Assembleia são as mesmas pessoas que estão ali no convívio, no dia a dia. Como é que se dá essa Assembleia? Existe alguma coisa que vocês levam em consideração, por exemplo, se a pessoa que estiver envolvida no problema, ela não pode participar ou não ter voz, e as outras pessoas que vão decidir sobre aquele problema, como é que funciona? Não, elas têm que ir, principalmente as pessoas que estão envolvidas no problema, elas principalmente têm que ir. Mas elas vão como
testemunhas ou só apenas ou podem ter decisão, voz de decisão? A decisão é um voto por apartamento, um voto por unidade. Então, elas podem ter a opinião delas, mas elas vão ter que aceitar a decisão da maioria, né? Elas podem votar, sim. A única pessoa que não pode votar numa assembleia é um inquilino que não esteja de posse de uma procuração específica do proprietário, e a lei faz a restrição ao proprietário inadimplente. Ele, para ter poder de voto, ele tem que estar quite com a sua contribuição. Só para assim, esclarecer a figura jurídica da Assembleia, a gente estava conversando ali fora sobre isso também. A Assembleia, ela é um órgão deliberativo. A Assembleia, ela determina como o condomínio vai se desenvolver, como ele é constituído e como ele vai se manter. Vamos dizer assim, a supremacia da democracia, né? Todos têm que realmente participar. Essa é uma questão muito complicada para o síndico reunir, porque as pessoas sempre acham que a reunião de condomínio é uma coisa muito chata e desconhecem a importância de estar participando para se colocar situações do cotidiano que devem ser resolvidas por todos os envolvidos. Né? Eu elenquei o melhor exemplo de você ter entendimento do que é a vida condominial é o próprio casamento. Você se sujeita a compartilhar a sua vida com aquelas pessoas, elas têm que participar e opinar. E se chega numa situação de que uma situação tão particular, tão pessoal, seja colocada em público dessa forma, a Assembleia vai ter que deliberar sim. Eu ia justamente perguntar sobre isso, né, professor Mary, porque eu estava me lembrando da minha professora de Química Orgânica, que dizia que líder de classe, coisa assim, líder de classe é o burro escolhido, o burro de carga escolhido pela maioria, com todo respeito aqui, viu, Cláudio? Sim. Mas é o burro de carga escolhido pela maioria, segundo minha professora. Então, Cláudio, como é que é assim, qual o trabalho que tem que ser feito para se sensibilizar as pessoas, porque ninguém quer ser síndico, mas também ninguém não, né? Mas assim, muitas vezes as pessoas não vão na assembleia. Como é que funciona? A maioria das assembleias são frequentadas pelas mesmas pessoas. Pode ter certeza que 20 a 30% do condomínio é quem vai na assembleia. Embora a gente chame todos, só vai 30% e são as mesmas pessoas. E dos 70% que estão fora, deve ter pelo menos 10% que falam, são aqueles mesmos clubinhos que se decidem. Por aí mesmo. Então, a atividade é uma atividade muito ingrata, porque o morador ele enxerga que a atividade do síndico é meio com obrigação. Eu pago a minha taxa de condomínio e quero um serviço prestado. Mas não existe, na verdade, relação de consumo em condomínio. O síndico é uma figura de daqueles moradores que é um voluntário para poder também resolver. Paga. E também paga. Isso muda em função do tamanho do condomínio. Nos condomínios menores, você não pode prescindir de uma taxa condominial. Um condomínio só com 4, 6 apartamentos. Uma taxa de condomínio faz muita diferença. Mas nos condomínios maiores, de 60, 100 apartamentos, 200, aí eu posso dizer, o síndico não vai pagar uma taxa. Como uma forma até de, estimular o cara a aceitar, talvez. Isso. E uma tendência natural, e isso já é muito comum em São Paulo e Rio de Janeiro, aqui está chegando cada vez mais, são os síndicos serem remunerados também. Ou seja, ele tem um salário mínimo ou 2 salários em função do tamanho do condomínio para compensar aquele trabalho que ele tem na organização do mesmo. A gente continua falando sobre o que é a vida em condomínio. Ideal para você que está no momento sofrendo algum tipo de problema, algum perrengue. Está querendo morar, ou está querendo ter perrengues, não é isso, Domingos? 6h22, essa é a Band News FM 99,1, isso é a frequência baiana. Se quiser participar, fica à vontade. 72250, coloque BA na frente da mensagem de texto, caso queira fazer pelo seu celular, 72250, coloque BA na frente do texto. Se preferir fazer pelo Twitter, tudo certo, @BandNewsFM_SSA. Aproveite para falar sobre como é que está o trânsito por onde você passa neste momento. 6h22. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento A Gomes. O que você imaginar em papelaria, escritório e informática. Tudo no atacado e no varejo. Seis horas e 37 minutos já. Você está na sintonia da Band News FM Salvador. Estamos falando agora sobre as delícias de viver em condomínios, não é isso, Dalmir Campos? Com certeza. Estamos aqui falando com duas pessoas que sabem muito bem como é uma
relação feliz, harmoniosa dentro dos condomínios. Estamos falando aqui com Francimere de Deus, ela que é especialista em direito imobiliário e que trabalha também com questões ligadas a condomínios. E a gente também está com Cláudio Celino, ele que é síndico do condomínio Jequitibá. E a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte, a Lana Suzar Guide, se eu falei corretamente o sobrenome dela. Ela está comentando aqui, está perguntando, é legal a determinação que animais só possam circular no condomínio no colo dos donos? Sim, em verdade, a restrição da circulação de animais, ela é uma medida recente, então ela deve ser posta em assembleia e constar do regimento interno do condomínio. A limitação da condução do animal no colo é justamente visar não ocorrer qualquer situação que possa vir a ficar desagradável do animal fazer suas necessidades nas áreas comuns. Uma vez transportado no colo, né, essa possibilidade fica mais remota e ele não deve circular nas áreas comuns. Então, nas áreas em que é permitido o passeio do animal, ele deve estar preso à guia. O proprietário tem que ficar responsável pela coleta dos dejetos que o animal vier a produzir, mas nas áreas comuns, conduzido no colo. Vou fazer uma pergunta para os dois, tá? Pergunta que eu fiz durante o intervalo, mas tenho que fazer aqui para os ouvintes também. Somos humanos suscetíveis a erros. Não é pedir demais perfeição? Não acho. O ideal é que todos nós tenhamos civilidade suficiente para poder morar em comunidade. O condomínio é o primeiro exercício, o exercício máximo do cidadão de conviver em comunidade. Se ele conseguir conviver de forma harmoniosa entre os vizinhos dele em um próprio condomínio, ele está morando colado porta a porta, ele vai conseguir viver em qualquer lugar, inclusive numa casa em que ele tem mais distante, um pouco mais de liberdade em qualquer lugar. O condomínio tem a figura típica das áreas comuns, que são áreas que a propriedade é comum a todos. Então é nesse momento que surge o conflito, porque é nesse momento em que eu tenho que ter esse cuidado. Não é bem uma perfeição, mas eu tenho um cuidado de que a minha conduta pode refletir negativamente já no espaço, no direito da outra pessoa. Um exemplo clássico é você usar fone de ouvido, que agora está começando a virar moda. Em algumas capitais já tem isso implantado, que é você usar fone de ouvido em ônibus, para não incomodar. Nós temos já a lei municipal. Essa moda ainda não pegou muito bem em Salvador, não, mas... Ainda tem o DJ do Busões. Pois é, então, esse é um exemplo mais clássico. Por que eu posso descer na piscina, área comum, e não posso descer com meu radinho de ouvido? E por que eu que desci um pouquinho, 5 minutos depois, não tenho o direito de ter silêncio? Então, eu tenho que ter o direito de ter silêncio. Então, é um exemplo mais clássico. Isso aí basta um bom senso. Se as pessoas perceberem que elas podem extrapolar alguma coisinha, ouvir o som dela, e quando ela está em comunidade, ela pergunta, ou ela reduz o volume, ou ela desliga, nesse momento você tem um bom senso. Então, como o Franz falou, muito bem colocado, se cada um tiver um pouquinho de bom senso e cuidado com o próximo, você consegue sim a perfeição, você consegue viver em harmonia com todo mundo, sem incomodar. Eu estava me lembrando aqui, né, de um caso curioso envolvendo um amigo meu que se mudou para um flat na Orla de Salvador, não vou dizer de qual foi o baixo, não entrego o amigo, inclusive, né? Mas que ele estava me contando que o lugar onde ele foi viver tinha profissionais do sexo que recebiam os clientes lá. E que isso gerava algum tipo de desconforto com barulho, inclusive, né? Como é que se lida numa situação assim tão atípica como adversa, essa? Né? Atípica talvez, não sei. Olha, é uma atividade comercial como outra qualquer. Então, você pode ter várias atividades dentro de uma unidade residencial que caracteriza uma desvirtualização, modificação na estrutura, da finalidade do condomínio. Do edifício, em verdade. Qualquer atividade comercial que seja desenvolvida dentro de uma construção eminentemente construída com a finalidade residencial já está infringindo nem o próprio regimento, o próprio Código Civil que prevê. Então, qualquer atividade, independente de qual seja ela, nós até falamos aqui... Vender bolo. Home office, por exemplo. Home office, por exemplo. São demandas que vão interferir na vida, na rotina do condomínio, no trânsito de pessoas, na produção de ruídos. Então, o que a lei diz? Qualquer atividade que perturbe o sossego, altere a ordem social, ofenda os bons costumes, ela pode ser, sim, inibida pelo síndico, ainda com a figura da multa. Nesse caso, a gente tem que atacar, para poder organizar isso, a gente ataca de forma prioritária os problemas que estão sendo causados aos vizinhos e não efetivamente
atividade. Então, você alega segurança, você alega ruído, você alega todos os problemas que podem causar a entrada frequente de estranhos dentro do condomínio. Mas você não consegue simplesmente pela atividade nem provar e nem conseguir. E nem recriminar, né? Recriminar. O próprio ordenamento jurídico não veda a atividade das profissionais de sexo. Mas temos que prezar, mais uma vez, pelo bom senso, porque, mais uma vez... Qual seria o bom senso? A limitação, realmente, do seu direito. Eu não posso exercer o meu direito em ofensa ao seu. Porque existe... a primeira coisa que eu abro mão é da minha liberdade total, quando eu opto por viver em regime condominial. A semelhança com o casamento. É uma situação que acontece, você fez uma pergunta boa, porque sempre vai incomodar alguém, principalmente se tiver pessoas diferentes. Então, o que acontece na prática é que você tem condomínios em que você tem muitos profissionais do sexo. Da mesma forma que você tem condomínios onde você tem muitas pessoas com cachorro. Você tem condomínios onde você tem muitas pessoas com criança. Então, qual a diferença de um condomínio de 3 quartos para um condomínio de quarto e sala? Condomínio de 3 quartos, você vai ter criança, tem parquinho, você tem famílias envolvidas. Num condomínio de quarto e sala, você parte do princípio que é muito difícil você ter uma criança. Então, aquela pessoa, aquele casal que se incomoda muito com criança, ele prefere ir para um quarto e sala por esse motivo. Normalmente, os quartos e sala não têm infraestrutura de criança, de parquinho, etc., porque não prevê esse tipo de situação. Um outro exemplo é que já existiram condomínios que foram lançados aqui com foco para os gays. Então, você tem, principalmente na área de Estelamares, área mais remota, você teve condomínios que foram lançados com essa intenção de você ter casais homossexuais e evitar justamente aquele incômodo que alguns casais, os heterossexuais têm quando você vê 2 pessoas andando de mãos dadas. Então, com isso, você consegue minimizar esse impacto social. Mas não evita. E que é uma pena, né? Que em alguma medida seja feito e que em alguma medida, sei lá, isso possa dar certo. O ideal seria que as pessoas pudessem conviver todos nos mesmos ambientes, né? Independente. Concordo. Sem você ter um condomínio gay-friendly, as pessoas poderem levar com naturalidade, né? Mas, enfim. Outra coisa, assim, já que a gente estamos chegando aqui no final, daqui a pouco ali vai me olhar com uma cara feia, mas enfim, ainda falando aqui um pouco sobre essa história dos condomínios, a gente tem uma máxima que diz que ao cidadão não é dado o direito de desconhecer a lei. Isso vale também para as normas de condomínio? Sobretudo. Quando estávamos falando da figura do terceiro que ingressa, né, dentro do ambiente condominial, o regime, a convenção condominial e o regimento interno, ela tem que ser pública. Então, toda pessoa que adentra na unidade condominial, ela se sujeita àquele regramento. A máxima de que ninguém é dado a desconhecer o direito, ela é uma máxima constitucional. Infelizmente, nós não somos um povo aculturado a conhecer os nossos direitos, mas eu parto daquele pressuposto que eu acho que direito constitucional devia ser matéria básica do ensino médio, como vem algumas pessoas defendendo. Porque são premissas que devem ser conhecidas. Então, eu não posso me excusar de cumprir uma determinada obrigação alegando que não conheço o dever legal de cumpri-la. Acrescentando o que Francis colocou aqui, no condomínio, a gente tem 2 leis máximas, né? Isso. A primeira é o regimento, a convenção do condominial e depois o regimento. A convenção que vem... A convenção ela é como se fosse a instituição, ela vai falar da parte operacional do condomínio, como ele vai se constituir, se vai ser residencial, se vai ser comercial, como ele é composto. O regimento, ele trata das relações sociais, ele vai dizer a que horas a minha festa vai poder ocorrer, até que determinado horário, como vai ser a entrada do visitante, vai dispor sobre o trânsito de animais, o trânsito de utilização das áreas comuns. Ele é o regimento social da entidade. Bom, a gente tem que encerrar, mas eu queria ainda... Eu sou muito descarado mesmo. 6h46, eu vou ainda me propor perguntar para vocês, porque a Lana mandou mais uma pergunta. Então, se é possível responder muito rapidamente. É possível multar condomínio que infringiu legislação, ainda que não haja previsão em convenção e regimento? Tem que haver aí a previsão legal. Porque assim, essa hierarquia que ele falou da lei. Dentro do próprio condomínio existe a legislação própria, o regimento e a convenção. O que não está previsto nesses 2 documentos, vamos nos socorrer da lei propriamente dita, que no caso é o Código Civil. A convenção tem que prever que o síndico pode multar caso o morador não respeite o regimento. E no regimento é que você vai colocar esses detalhes de convívio social. Você pode andar com o cachorro no colo ou não, se tem que andar ou não. E se transgredir, pode sim ser multado.
Bom, eu queria agradecer aqui a presença de Franciméria de Deus, ela que é especialista em direito imobiliário, trabalha com questões ligadas a condomínios, e recebemos também Cláudio Celino, ele que é o síndico do condomínio Jequitibá. Muito obrigado, sucesso aí nos trabalhos de vocês. Obrigada. Sua atualização aí, sua adaptação com o seu condomínio, o Cláudio aí com a vivência dele como síndico. Chega para mim já é síndico. uma demanda, né, instituída, então tem que desejar muito boa sorte para ele. 6h47. Esta é a Band News FM, sua rádio de notícias ágil e moderna.